A paz do Senhor Jesus, bem-aventurados do Senhor. Nós estamos aqui hoje para a continuação do nosso estudo do livro de Apocalipse. E hoje nós estamos no capítulo 3. Então vamos lá, bem-aventurados, bem-aventuradas do Senhor. Porque a palavra lá no capítulo 1, para você que está acompanhando junto comigo aí já desde o primeiro capítulo, nós somos bem-aventurados. É bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a palavra do Senhor. Então tem que ser os dois. Você tem que ler e você tem que ouvir a palavra do Senhor para o seu entendimento ser completo. Então vamos lá, eu já estou aqui com a minha Bíblia. Já estou com o Espírito Santo de Deus e que você também possa estar aí com o Espírito Santo de Deus para ele te instruir. E eu tenho certeza que ele vai te instruir. E seja bem-aventurado lendo também a palavra do Senhor. Pegue a tua Bíblia aí, pegue o seu marca-texto, faça aí suas anotações, pegue seu papel, sua caneta, faça suas anotações, para que essas palavras sejam encravadas no teu coração e você não esqueça. E melhor ainda, que você possa passar esse ensinamento aí para os teus filhos, para a esposa, para o marido, para eles serem bem-aventurados junto com você também. Amém? Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Então preste atenção. É muito importante que você acompanhe desde o início para você não perder algumas coisas. Por exemplo, quem está aqui escrevendo é João, mas João está sendo instruído por quem? Por Jesus Cristo, né? E você vai entender isso melhor se você pegar e acompanhar os primeiros estudos, né? Outra coisa também, aqui fala que ele escreve para a igreja de Sardes, né? Mas como eu expliquei aqui a partir do capítulo 2, que ele começa a falar sobre as igrejas, né? Quem é a igreja? Nós somos a igreja de Cristo, né? Então ele está falando aqui das 7 igrejas, são os 7 tipos de cristão que existe. Como nós vimos lá no livro, no capítulo 1 de Apocalipse, né? Isso aqui fala de coisas que ainda vão acontecer. Então ele está aqui especificando o tipo de cristão que tem, o tipo de pessoa que tem e o que vai acontecer com cada tipo de pessoa como essa, né? E aí você aqui olhando e estudando a palavra do Senhor, você vai identificar muitas vezes que você é um tipo dessa igreja aqui. E vai observar também outras pessoas que estão ao seu redor, que estão na sua igreja, que você conhece, que também são esse tipo de cristão aqui. E aí você vai ver as bênçãos que tem preparado para essas pessoas e também as maldições que tem preparado para outras pessoas, né? Isso é um alerta para a igreja do Senhor, isso é um alerta para todos aqueles que estão aqui, conhecem e os que também não conhecem a palavra de Deus. Aqui então começa dizendo: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, que é quem? Jesus Cristo. Conheço as tuas obras e que tem nome de que vives, mas está morto. Então aqui é uma dúvida já que muitos têm. Ah, mas o que quer dizer isso? Que vive, mas está morto. A Bíblia nos fala de 2 mortes. Primeira, a morte física, né? Nós temos aqui uma carne, nós somos feitos de carne, de sangue, de osso. E quando nós morremos, né, independente de qual seja, aí nós vamos para um caixão e vamos ser enterrados. E aí ficam os ossos, depois dos ossos ficam-se o pó. Essa é a morte física que todo ser humano tem e que todos nós sabemos que vai acontecer algum dia. A segunda morte que a Bíblia nos fala é sobre uma morte espiritual, né? Então, aqueles que vão ser salvos, aqueles que morrerem em Cristo Jesus, crendo em Jesus, obedecendo a palavra dele, vai herdar a vida eterna. Ou seja, ele ainda vai viver novamente, né? Ele vai entrar e vai morar em ruas de ouro, como a Bíblia nos diz. E aqueles
que não morrerem nos caminhos do Senhor, esses vão para onde? Para o inferno, o chamado enxofre. Esse é o chamado segunda morte. Então, existe dois mundos. Existe o mundo físico, que é esse que nós vemos, e existe o mundo espiritual, que nós não vemos, mas muitas pessoas entendem dele. Aquelas pessoas que leem a palavra do Senhor, que buscam entendimento, sabem que existe uma vida espiritual por trás de tudo isso que nós vemos aqui na Terra. Mas tem outras pessoas que não têm muita noção disso, que não se preocupam com essa vida. E aqui está dizendo, aquele que vive, que diz que vive, mas está morto. Ou seja, uma pessoa que ela vive aqui, né, que ela acha que ela está viva, mas na verdade ela está morta espiritualmente. Ela já morreu porque ela não vai entrar no reino de Deus. Ela já morreu porque ela vai conhecer a segunda morte. E ela não está se preocupando com isso. Ela só está se preocupando com essa vida. Como eu costumo dizer, essa vida aqui é como se ela fosse uma escola. Nós estamos aqui para nós passarmos por provas, como nós passamos numa escola normal, para sermos aprovados ou reprovados de ano, né? Essa vida, ela dura no máximo 120 anos aí, né? Que a maioria não chega nem a metade disso. Mas nós vivemos até, como diz a Bíblia, 120 anos. Depois disso, existe uma vida infinita ou uma morte infinita. E é você que vai determinar de acordo com o que você está vivendo aqui nessa terra. E as pessoas, muitos, até aqueles que conhecem a palavra do Senhor, não estão preocupados com esse mundo espiritual. E aqui está falando, principalmente no livro de Apocalipse, fala muito sobre a vida espiritual, mas conjecturando com a vida física, né? Figurando uma vida física. Então nós precisamos prestar muita atenção, né, nos figurativos que fala aqui no livro de Apocalipse, porque vai falar muito sobre isso, exatamente isso. Aqui está falando, conheço as tuas obras, ou seja, são obras o quê? Ruins, né? Porque aqueles que têm obras ruins, eles vão para o inferno, não vão herdar a vida eterna, ou seja, vão morrer. E aí ele está dizendo, conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives. Um exemplo que eu posso dar aqui é muitos cristãos que se dizem cristãos, né? Que já vimos no capítulo anterior. Muitos cristãos que dizem ser pastores, dizem ter cargos, dizem ser conhecedores da palavra, mas na verdade, eles estão mortos espiritualmente. Lá no livro de Mateus, Jesus tem uma passagem que Jesus ele diz assim: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E muitos dirão, mas em teu nome eu profetizei, eu fiz milagres, maravilhas. Imagina, você fazer um milagre é você fazer um aleijado voltar a andar, né? Maravilhas é você fazer um morto ressuscitar, né? Você profetizar quer dizer você ir lá e falar alguma coisa e acontecer, né? Fala sobre expulsar demônios, fala que eles dirão, em teu nome eu expulsei demônios. Ou seja, a pessoa, em nome de Jesus, colocou ali a mãozinha na cabeça de um irmão e conseguiu tirar o demônio dele. Mesmo assim, para essas pessoas, Jesus ele vai dizer, aparta-se de mim, vós que cometeis a iniquidade. Ou seja, não tem parte com ele. Mas a pessoa fez o quê? Milagres, a pessoa fez maravilhas, a pessoa profetizou e aconteceu, a pessoa foi lá e conseguiu expulsar um demônio, mas isso não quer dizer que ela tem o Espírito Santo de Deus. Simplesmente quer dizer que essa pessoa ela tem um dom. E dom, quando Deus dá, ele não revoga dom. Por exemplo, eu tenho o dom da palavra, eu tenho uma facilidade para aprender, né, para entender a palavra do Senhor e para explicar a palavra do Senhor. Isso é um dom que Deus me deu, que está lá em 1 Coríntios 12, fala sobre os dons. Depois você dá uma estudada lá e vê qual o dom que você tem. E aí eu tenho esse dom. Então eu posso pegar esse dom e usar esse dom da palavra que Deus me deu para ensinar coisas erradas, para ir lá e profetizar coisas erradas, para ganhar dinheiro através disso. E aí eu seria o quê? Uma falsa profetisa. Como existem por aí muitos falsos profetas, porque eles usam o dom de Deus para coisas erradas. Para dar um entendimento ainda maior para você,
Quando eu fui lá, né, que já é um testemunho aí meu, quando eu aprendi que eu tinha o dom de profetizar, eu tinha o dom de visão, eu tinha o dom da palavra do Senhor, eu falava que eu não era convertida, não conhecia a palavra do Senhor, e eu era uma adolescente, e eu falava assim que eu era sensitiva, porque eu sentia algumas coisas que iriam acontecer. E aí eu falava que eu era sensitiva. E aí um dia uma colega minha, uma colega me levou para um centro espírita, um negócio de macumba mesmo. E aí chegou lá, essa mulher recebeu lá um que eles chamam de santo, né, um espírito. E aí depois de tudo que aconteceu, aí ela pegou e falou assim para mim: "Você sabia que você tem um dom?" Eu falei assim: "Tenho". Ela falou assim: "Você tinha que estudar para você aflorar esse dom e com certeza você ia trabalhar até jogando búzios e tarô". Então, ou seja, olha só, Deus desde pequenininha, desde novinha, Deus me deu um dom. Eu, sem conhecimento da palavra do Senhor, cheguei a ir para esse lado, mas assim, foi 2 dias que eu fui, depois eu não quis mais, porque eu senti tudo que estava acontecendo ali, eu sentia, né? Eu senti espíritos passar por mim, eu senti quando eles foram embora, eu senti muitas coisas, e isso me assustou muito, e no meu inconsciente eu sabia que isso não era de Deus, né? Que isso não era a favor de Deus. E aí, graças a Deus, logo depois, um tempo depois, eu comecei a ler a Bíblia e fui entender todas essas coisas. Então, se eu não tivesse ido para o Evangelho, eu poderia hoje, quem sabe, estar jogando aí, ó, búzios, tarô, porque Deus me deu um dom, isso é fato. Mas sou eu que escolho como eu vou utilizar esse dom. Então, não é porque Deus te deu um dom que quer dizer que você é de Deus, que você faz todas as coisas de Deus, que tá tudo lindo, perfeito. Porque se fosse assim, não existiriam falsos profetas. Se fosse assim, Jesus não tinha deixado essa passagem pra gente, dizendo que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, e que fizer todas essas coisas em nome dele, vão entrar no reino de Deus. Não é verdade? Por isso, nós precisamos tomar cuidado com quem nós temos ouvido, né? As palavras de quem nós estamos ouvindo, porque não é todo aquele que está falando em nome de Deus e que está conseguindo até expulsar demônios, fazer milagres e profetizar, que ele tem uma ligação com Deus. Muitas vezes ele pode te enganar. Como diz a palavra do Senhor, o diabo ele se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas, e ele engana até os escolhidos. Então, tome cuidado com isso. Então, aqui está dizendo: conheça as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Então, essa pessoa aí que, né, diz ter Deus, muitas vezes fala em nome de Deus, ou não, aqueles que não conhecem a Deus, batem no peito e falam: ó, eu sou autossuficiente, né? Ah, eu não preciso. Tem outros que dizem: eu não preciso de Deus, que nem creem em Deus, né? Essas pessoas que acham, muitos que acham que vivem, na verdade já estão mortos, mas mortos espiritualmente, porque não vão passar nessa escolinha aqui da vida. Quando morrerem, que a gente não sabe o dia da nossa morte, esses daí não vão entrar no reino de Deus. Então vamos lá. Versículo 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então aqui está dizendo, ó, ser vigilante. Seja vigilante e confirma os restantes, ou seja, passa essa mesma palavra para os restantes. Aqui, porque ele está dizendo, ó, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Como eu disse, existe um líder na igreja, né? Principalmente naquele tempo, não tinha como eles fazer um monte de cartas e entregar para cada cristão. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma carta e entregava para quem? Para o responsável, para o líder. E o líder ia lá e ser responsável para passar esse recado para todos os outros membros. Então aqui ele fala, olha, seja vigilante e confirma para o restante, fala para os outros que estavam para morrer. Se ele está dizendo, olha, estavam para morrer, ou seja, olha,
não é ali uma sentença, você já morreu e pronto, né? Por exemplo, tem pessoas que vê outros em pecado e já fala assim, ah, esse daí já era, esse daí vai pro inferno. Não, eles estavam para morrer, pode estar para morrer, mas se houver um arrependimento de coração ali, a pessoa pode se converter. Eu ainda não contei o meu testemunho de vida aqui, mas eu já fiz tanta coisa errada antes de ir para Jesus, antes de conhecer, antes de começar a ler a Bíblia na minha casa, que só Jesus na causa. Se não fosse Jesus, entendeu? Eu sei lá o que hoje, né, como eu estaria hoje. Então uma coisa eu afirmo para você, pode ser a pior pessoa que venha na sua mente agora que você pode pensar, esse daí não tem mais chance. Ele tem uma chance. Pode ser um drogado, pode ser um homossexual, pode ser alguém que está na prostituição, não interessa a pior coisa que a pessoa esteja fazendo. Ele ainda tem uma chance. A gente nunca pode apontar o dedo, julgar e já determinar que aquele dali já perdeu a sua salvação. Porque até o último instante, se houver um arrependimento verdadeiro, Jesus, ele é fiel para abraçar. Amém? Então, ó, ser vigilante confirma os instantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, ele está dizendo, olha, não achou perfeita diante do Senhor as obras da igreja de Sardes. Versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, aqui, olha, ele está falando de pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, que já ouviram da palavra de Deus, confirmando que é para cristãos que eles mandaram essas cartas, é para cristão que Deus está falando dessas cartas. Lembra-te, pois, do que tens recebido. O que você recebeu, né? O que é isso aqui que ele está falando que a pessoa tem recebido? O ensinamento da palavra de Deus. Hoje nós estamos em um momento que nós vivemos, né, principalmente aqui no Brasil, um país laico, que em todo momento, qualquer página que você abre de redes sociais vai ter pelo menos um versículo bíblico ali, alguém postando alguma coisa de Deus, de Jesus. Então todos nós temos acesso à palavra do Senhor. E é muito importante as pessoas ouvirem, nem que for um pedacinho, porque é esse pedacinho, esse pouquinho que vai te puxando para Jesus. Assim foi comigo, assim é com muitas pessoas que eu conheço também. Para você ver e entender qual é a importância até de você compartilhar um versículo pequeno por dia, porque transforma a vida de pessoas, sim. Então aqui está dizendo, olha, retens o que tem recebido, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, né? Então está falando de pessoas que recebeu já a palavra do Senhor, que ouviu já a palavra do Senhor, e está dizendo, guarda-o e arrepende-te. Está falando, olha, pega aquilo que você já ouviu, guarda dentro de você e se arrepende dos seus erros, se arrepende do que você tem feito. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Quando ele fala assim, olha, e virei sobre ti como ladrão, o que significa? O ladrão, ele vem como? Ele não vem escancarado, né? Geralmente, durante o dia, o ladrão, ele não vem. Ele vem durante a noite, aonde tem menos pessoas, aonde ninguém tá vendo, aonde ele pode te pegar de surpresa. Então, é isso que Jesus está falando aqui, ó. E se não o vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a hora sobre ti virei. Então ele tá falando, olha, quando você menos esperar, eu venho. Quando você... Mas como, irmã, que ele vai vir? Pode vir de várias formas. Tem pessoas que quando ouvem essa palavra, falam assim, ah, então ele vai ser quando vai vir a vida de a vinda, né, a volta de Jesus, quando ele arrebatar a igreja. Não. Muitas vezes, Jesus ele vem antes, né? Para muitas pessoas, por exemplo, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Então, aqueles que não honram pai e mãe, e eu já vi muito jovem, muito adolescente, muito homem maduro também, maltratar pai e mãe. E aí, o que acontece? Vem Jesus como ladrão na hora e mata, ceifa a vida daquela pessoa. Né? A pessoa morre
morre por um acidente, morre por um infarto, morre por uma coisa que ela nem esperava, ela vai lá e morre. Por quê? Porque Jesus veio como ladrão, entendeu? A pessoa não se arrependeu e morreu. Então não está falando aqui só de quando Jesus voltar, da vinda de Jesus, que ele vai vir como ladrão, não. Está falando daqueles que não se arrependerem, simplesmente Jesus, ele pode vir levar a tua vida e com certeza você perdeu a sua salvação, porque já passou o tempo da escola. Aqui é escola, essa vida é escola. Acabou essa vida aqui, acabou a escola, ou você é aprovado ou você é reprovado, não tem outra chance. Versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então aqui está dizendo, olha, que na igreja de Sardes, que começa aí com essa repreensão toda para Sardes, tem outras pessoas que não se contaminaram, né? Que não foram corrompidas ali, por mais que sejam da mesma igreja, por mais que sejam do mesmo ambiente ali, não se corromperam e eles não contaminaram as vestes deles e vão andar de branco com Jesus. O que significa andar de branco? Né? Significa ser purificado, estar no lugar santo. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha a promessa aqui, para aqueles que não se corromperem, para aqueles que não se contaminarem, para aqueles que não batem no peito e dizem, olha, eu estou vivo, né, e se perdem no mundo espiritual. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está dizendo, olha, aqueles que foram lá e forem firmes na fé, aqueles que não se corromperem, não sujarem, sujar as suas vestes quer dizer você ir lá e você pecar. Todas as vezes que você peca, você mancha a sua roupa, né? E quando você busca a santidade, se desvia dos caminhos, né, do mal, você veste uma veste branca, você limpa um pouquinho mais a sua roupa. E aqui está dizendo que aqueles que vencerem, Jesus ele vai confessar o nome dessas pessoas diante do Pai e diante dos seus anjos, e ele não vai riscar o nome da pessoa do livro da vida. Ou seja, o inverso disso é o quê? Aqueles que mancham as suas vestes, aqueles que vivem em pecado, aqueles que fazem o que é errado, não adianta estar lá com o nome no livro da vida, porque vão ser riscados. Porque tem pessoas, muitas, que acham assim, porque quando você escreve seu nome no livro da vida, quando? Quando você vai lá e aceita Jesus como seu único suficiente salvador. Quando você confessa que ele é o Jesus, né? Que Jesus é o seu único suficiente salvador, que ele é Deus, que você acredita na ressurreição de Jesus Cristo. Aí as pessoas pensam, porque eu acredito em Jesus, o meu nome está no livro da vida e pronto. Não, você precisa estar com as suas vestes brancas. Ou seja, você precisa se purificar do seu pecado. Você precisa sair do pecado para o seu nome continuar no livro da vida, porque senão ele é riscado de lá. Não adianta só crer em Jesus Cristo, porque aquele que realmente crê em Jesus obedece a palavra dele. Aqui termina a igreja de Sardes. Agora vamos começar a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então aqui é quem que fala? Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo o que tem a chave de Davi, né? E muitos perguntam, mas que chave de Davi é essa? A chave de Davi, ela simboliza o poder, ela simboliza a autoridade, né? Ela simboliza ali alguém que tem autoridade e está ao lado de Deus. Então, aqui a chave de Davi, ela é simbolizada exatamente pelo poder e autoridade no nome do Senhor Jesus. É aquele que tem autoridade para abrir e autoridade para fechar. Aqui, nesse caso, está falando de Jesus Cristo. Mas, por exemplo, lá no livro de Isaías, no capítulo 22, no versículo 22, vai falar exatamente a mesma frase.
Deixa eu colocar aqui para você entender um pouquinho melhor. Abre aí. Isaías, capítulo 22, versículo 22, que diz assim: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, o que ele abrir ninguém fecha, e o que fechar ninguém abrirá. E aqui ele está falando que essa chave, né, de Davi, que ele vai dar, é Deus falando. Mas ele está falando que ele ia dar essa chave de Davi para Eliaquim. Eliaquim era um mordomo do rei de Judá. E Eliaquim, ele foi honrado ali, né? Era um homem que servia ao Senhor. E aí vai Deus e dá essa autoridade para ele. E ele ali foi um mordomo, né? Um líder ali do povo de Israel. Um líder do povo de Deus que orientava ali o povo de Deus, né? Porque Deus falava através dele com o povo. Então, é uma simbologia, né? A chave de Davi. Mas nesse caso aqui do Apocalipse, está falando da chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e está falando que quem está com essa chave, essa autoridade, né, no nome do Senhor é Jesus Cristo. Então vamos lá. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, diz isso, que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei que as tuas obras, versículo 8, eu sei que as tuas obras, eis que diante de ti, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui Jesus está dizendo que a igreja de Filadélfia, né, Deus, ele conhece as obras. Eis que antes de ti eu pus uma porta aberta. Então ele está dizendo para essa igreja de Filadélfia aqui, para esse cristão Filadélfia, ele está dizendo, olha, eu pus uma chave, né, uma porta aberta que eu abri, Deus está dizendo. Eu abri e ninguém pode fechar essa porta. Tendo pouca fé, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele está dizendo aqui, olha, de cristão que tem pouca fé. E há muitos cristãos que são cristão Filadélfia. Eles têm pouca fé, mas não negam Jesus, né? Muitas vezes fraquejam ali na tua fé, na esperança em Deus, mas mesmo assim não deixam de servir o nome do Senhor. Porque há muitos, né, que por causa de pouca fé vão caindo, daqui a pouco deixam de acreditar em Deus, deixam de servir a Deus, começam a servir outro tipo de religião, deixam de ir para a igreja, mas tem aqueles que têm pouca fé, mas não deixam de servir ao Senhor. Sabe, muitas vezes não acreditam na sua própria conquista, não acreditam que Deus é com eles, não acreditam que eles são bons cristãos e que Deus tem olhos bons para ele, mas mesmo assim ele não deixa de servir a Deus, né? De repente você pode ser um cristão Filadélfia aí e não sabia, agora você já sabe. Continuando, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Então, olha, ele está dizendo de alguns cristãos, que são esse tipo de cristão aqui, ó, Filadélfia, que dizem, né, ser judeus, ou seja, que dizem ser cristãos, que dizem ser evangélicos, que dizem servir ao Senhor, né? São aqueles chamados falsos profetas que eu já falei lá no capítulo 2, né? Mas na verdade não são, né? São falsos profetas, são religiosos. Muitos que estudam até a Bíblia, né? Servem lá dentro da igreja, lindo e maravilhoso, mas chegam dentro de casa, maltratam suas esposas, os seus filhos, fazem tudo que é contrário àquilo que eles pregam. Então é dessas pessoas que ele está falando. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, porque na verdade são religiosos, são mentirosos, fariseus,
dizem que servem a Deus, muitos, porque eu já vi muitos aqui, muitos que têm até conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, e jogam isso na cara de muitas pessoas, mas não fazem o que está escrito na Bíblia, fazem totalmente contrário. Muitos, por exemplo, pregam a palavra de Deus dentro da igreja, mas saem da igreja, vão beber, vão se embriagar, não é beber só um pouquinho não, é se embriagar mesmo, de ficar bêbado no meio da rua, né? Vão se prostituir, estão em adultérios dentro da igreja. É esse tipo de pessoa que Jesus está falando aqui. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha aqui, está falando de pessoas. A igreja de Filadélfia, presta atenção, começa dizendo: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca fé, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Então ele está falando aqui, olha, da igreja de Filadélfia, de pessoas que têm pouca fé, mas não negam a Jesus, não negam a Deus, não negam a sua religião, né? Não acreditam muitas vezes em si mesmo, se acham uma pessoa fraca, uma pessoa que não é próximo de Deus e na verdade são mais próximos de Deus do que pode imaginar. E está falando que há muitas pessoas do lado dessa igreja aqui de Filadélfia que se dizem ser religiosos, que se dizem ser melhores, que apontam o dedo na tua cara e falam assim que você não é cristão, mas que eles são porque eles pregam a palavra do Senhor. Quantas mulheres eu já vi, já conversaram comigo aqui, que passam isso dentro da tua própria casa, onde o teu marido vai lá e te julga e fala que você não é de Deus, que Deus não é contigo, por qualquer pequena falha que ele vê em você, ele aponta o dedo e te coloca lá embaixo. Mas a ele se exalta, ele diz: olha, porque eu sirvo, porque eu faço, porque eu prego, porque eu louvo a Deus, e você não faz nada. Essas pessoas aqui que são falsos profetas, né, que se exaltam, se acham melhores porque têm conhecimento da palavra, mas não servem a Deus, servem na verdade a Satanás, como está dizendo aqui. Deus está dizendo que essas pessoas, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. Olha a promessa de Deus para o povo aqui, ó, para o cristão Filadélfia. Está dizendo que vai pegar essas pessoas que te humilham, essas pessoas que se dizem eles são os bonzão, né, os bons, eles são os maiorais, eles são os que servem a Deus, eles vão herdar, né, a vida eterna, eles estão salvos, agora você não está salvo. Deus está dizendo que é esses daí, ó, que tem feito, até eles mesmos têm feito a tua fé diminuir. Por quê? Porque muitos, né, homens e mulheres, não só que eu falo muito mulheres porque eu converso mais com mulheres, mas eu sei que tem homens assim que passam por isso também, que a mulher humilha o homem dentro de casa, que ela é a mulher de Deus e ele não é nada. E ele está falando aqui que essas pessoas aí, ó, vão se prostrar aos teus pés. Eu vejo e já vi muito aqui, já conversei com muitas pessoas que têm perdido exatamente a sua fé. A sua fé é pouca, por quê? Porque você vê conhecedores da palavra de Deus, você vê pregadores da palavra de Deus dentro da tua própria casa, que se dizem ser de Deus, mas não tem nenhum tipo de religião, né? Na verdade, não tem nenhum pacto com Deus, na verdade tem pacto com o diabo, para minar exatamente a tua fé. E você que se sente tão pequeno ali, porque de repente não faz a obra do Senhor como esses fazem, né? Não são tão usados por Deus como esses se dizem ser usados por Deus, você se sente pequeno, aí a tua fé vai enfraquecendo, enfraquecendo, mas mesmo assim você não nega a Deus. Mesmo assim você não deixa os caminhos do Senhor. Então, olha, parabéns para você. E aí Deus, ele diz aqui, ó: eis que eu farei com que venham e adorem prostrado aos teus pés. Deus está falando aqui, ó, no fim dos tempos o que vai acontecer. Vai colocar esses daí, ó, prostrado, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros, serão os últimos.
e saibam que eu te amo. Olha que maravilha que ele está dizendo. Então não se preocupe, continue com a tua fé, continue com a tua força, e mesmo que sua fé seja fraquinho, continue servindo a esse Deus, porque esse Deus está vendo tudo isso. De repente pode doer muito no teu coração tudo isso que você está passando, que você passa, ou que você venha a passar. Mas Deus está vendo e Ele vai te honrar lá na frente. Você só precisa continuar e não negar a tua fé. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então aqui está dizendo, olha, porque guardaste guardaste a palavra da minha paciência. Ou seja, olha, guardaste a palavra do Senhor, que existe uma promessa, né? Que você precisa ter paciência, que existe uma promessa de Deus que não é no nosso tempo, né? Mas é o tempo de Deus, e que Ele vai honrar, que Ele vai fazer, não importa o tempo que já tenha passado, não importa o tanto que você tenha sido humilhado, mas vai acontecer. E Ele tá falando, olha, porque guardaste essa palavra, também eu guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E aí perguntam para mim assim, mas irmã, essa tentação que vai vir já é isso, né? Essa tribulação, né, que vai vir, já é isso que nós estamos passando? Não, porque aqui neste mundo nós teremos tribulação, então é normal, todos nós temos tribulação. Só que acontece uma tribulação com uma pessoa de uma forma, acontece outra tribulação com outra de outra forma, e assim vai variando. Tem hora que tem pessoas que você conhece que tá atribulada, e tem hora que ela tá bem, e tem hora que você tá atribulada, e tem hora que você tá bem. Mas aqui está falando de uma tentação que virá sobre toda a terra, ou seja, é uma provação, um tipo de provação que vai ser para todos e ao mesmo tempo, né? Como eu falei no capítulo anterior. Então, conjecturando a palavra do Senhor, nós vamos viver o tempo que os apóstolos viviam antes, porque nos últimos tempos nós não poderemos mais, não teremos livre acesso, né, à palavra do Senhor, não poderemos falar o nome de Jesus Cristo, os cristãos vão ser perseguidos, vão ser jogados em prisão, vão ser maltratados, vão ser humilhados, vão ser chicoteados, vai acontecer muita tribulação, muita coisa ruim, né? E aqueles que não negarem a fé de Deus, esses vão herdar a vida eterna. O fim dos tempos que o livro de Apocalipse nos mostra é esse cenário, né? Um cenário horroroso, um cenário de tempo de apóstolos, que eles eram maltratados, chicoteados, não podiam falar o nome de Jesus, e que em muitos países acontecem, pessoas aí que são mortas, né? Pessoas que são queimadas vivas porque falam no nome de Jesus Cristo, né? Então é esse tipo de cenário que está falando aqui que vai acontecer nesse tempo, né? Aonde haverá uma tentação, e aí neste momento, porque você foi firme, mesmo tendo pouca fé, aí Jesus ele fala que ele vai te guardar também desse tempo ruim, porque você guardou a palavra dele, porque você acreditou nele, mesmo sofrendo todo esse tempo, você ainda acreditou que tinha uma recompensa, né? Teria uma recompensa, e é esse tipo de igreja que nós precisamos ter e ser, né? Mesmo na hora da tribulação, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo humilhados, mesmo sendo apontados para aqueles que se acham melhores do que nós precisamos acreditar que ainda virá coisas boas, que Deus está nos guardando, que Deus está do nosso lado. Vamos lá, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha como é importante esse versículo aqui. Porque está dizendo, olha, eis que venho sem demora. Ou então é sem demora, em pouco tempo, nós não sabemos quando Jesus vai vir, mas ele está dizendo, olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Por que eu estou falando que esse ponto aqui é importante? Porque ele está dizendo, olha, guarda o que você tem, guarda o que você ouviu, guarda no teu coração tudo aquilo que Deus já te ensinou, porque Jesus ele vem sem demora, para que ninguém roube a tua coroa. Eu estou vendo muitas pessoas roubando coroas de outra.
Mas como que tem roubado a coroa de outra? Pelo coração. Porque tem pessoas maltratando tanto outras, né? Apontando, maltratando, que é aquilo, a pessoa começa a perder a fé, começa a ficar mais fraco, se afastar dos caminhos do Senhor, e quando você vai ver, você está no pecado. Você está fazendo tudo o contrário daquilo que você aprendeu, do que você ouviu da palavra de Deus. Por quê? Porque você perdeu a fé, porque foi contaminado por outra pessoa. Então tem pessoas roubando a coroa, roubando a fé, roubando a salvação de outras. Nós estamos nos últimos tempos, onde o amor de muitos se esfriou, como diz a palavra de Deus. E por causa de o amor de muitos ter se esfriado, as pessoas estão egoístas, as pessoas estão ruins de coração, as pessoas estão maltratando umas às outras, estão se comportando mal. E muitos não têm conseguido guardar a tua fé, não têm conseguido se posicionar e falar, olha, eu sou de Deus e eu não vou me transformar igual aquela pessoa. E infelizmente tem virado, né, a sua cabeça, o seu coração, tem se contaminado, se corrompido com esse mundo ruim, egoísta, e tem acabado se transformando em pessoas egoístas também. Então tem perdido a sua salvação por causa de outros. Eu vejo pessoas que são tão maltratadas por outras, que perdem a fé em Deus por causa de próprios cristãos que têm maltratado uns aos outros. Ou seja, um que se diz cristão maltrata aquele que tem pouca fé, e aquele que tem pouca fé vai lá e se desvia, perde a sua salvação. Para de servir a Deus, para de buscar a Deus, quando vê tá bebendo, tá se prostituindo, tá indo pro mundo, não tá mais ouvindo música só evangélicas, tá ouvindo música mundana, cantando também, ou seja, se transformando em outra pessoa. Por quê? Porque perdeu a fé, porque aquele que se diz cristão e na verdade não é cristão roubou a coroa dele. Então tomem cuidado com isso é muito importante. Tem pessoas, muitos casais que eu vejo aqui, de esposa ou marido roubando a coroa do outro companheiro, porque é maltratada dentro de casa, né? E muitas vezes com o marido ou a esposa até sendo cristão mesmo, e é tão maltratado que a pessoa acaba perdendo a fé, né, no cristianismo, acaba se afastando, acaba criando uma semente ruim dentro dele, e vai regando essa semente ruim pelo marido, pela esposa. Isso daí é a brecha que o diabo precisa para entrar na tua vida. Conforme você vai regando aquele sentimento ruim pelo teu marido, pela tua esposa, você vai criando ódio no teu coração. É a hora que o diabo entra e começa a fazer o arrastão na tua vida. Aí quando você vai ver, você não tá mais buscando a Deus, não tá mais lendo a Bíblia, não está indo mais para a igreja, tá murmurando contra Deus, jogando a culpa das coisas que o teu marido, da tua esposa está fazendo, jogando a culpa para cima de Deus. E aí você vai se afastando. Daqui a pouco sai no quê? Acaba na prostituição, acaba no adultério, acaba dando carta de divórcio, na separação, desagradando a Deus. Então, olha, tome cuidado para ninguém roubar a tua coroa. Não importa o quanto as pessoas te maltratem, olhe para Deus, para as coisas do alto. Lembre-se que Deus, ele é contigo. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Pai, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, e do meu Deus, e também do meu novo nome. Então, olha, presta atenção que está dizendo aqui, olha, aquele que vencer tudo isso, que não é fácil, e há muitos que já estão passando por tudo isso. De repente aqui você é uma igreja, Filadélfia, entendeu? Mas vença mesmo com pouca fé, não se desvie dos caminhos do Senhor, não se corrompa pelos maus tratos dos outros seres humanos, porque o que importa é o que Deus pensa de você e não o que o ser humano pensa de você. Porque se você vencer, a palavra está dizendo que você vai ficar no meio de Deus, no meio de Jesus Cristo, terá o nome dele, estará na Nova Jerusalém, que Deus vai transformar, herdará a vida eterna, entrará e andará em ruas de ouro.
você é co-herdeiro de Jesus Cristo. Então vença essa escola aqui da vida, para que você esteja no reino de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá, mais uma igreja, que é a igreja de Laodiceia. Capítulo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, que é Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Olha, ele está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, você não é nem frio e nem quente, né? Ele está dizendo, olha, quem dera se você fosse frio ou você fosse quente. Então, olha a importância disso, né? Uma pessoa fria é aquela pessoa que não tá nem aí para as coisas de Deus, não crê nas coisas de Deus, não quer saber das coisas de Deus. E uma pessoa quente é aquela pessoa que ela é crente mesmo, sabe? Ela ama a palavra de Deus, ela serve a Deus, ela busca a Deus, ela tá dentro da igreja, ela está envolvida na obra. Então aqui, né, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, olha, quem dera se você fosse frio, ou seja, não tá nem aí para as coisas de Deus, ou quem dera você fosse quente, que está totalmente voltado para as coisas de Deus. Mas existe aquela pessoa que é morna, está no meio, não é nem frio e nem quente. Ela é morna. E aquela pessoa morna é aquela que uma hora está servindo a Deus, outra hora não está nem aí para Deus. Uma hora ela está dentro da igreja, outra hora ela está fora da igreja. Um dia ela vai, na semana, ela vai para a igreja, serve a Deus, dá glória a Deus e aleluia. No outro dia, ela já tá no mundo, tá ouvindo música mundana, tá dançando lá um funkzinho bonitinho, tá falando palavrão. Então essa é a pessoa morna, está no meio, e Deus, ele odeia a pessoa que está no meio do muro, né? Ou que você seja frio, como Jesus está dizendo, ou que você seja quente, mas morno de forma nenhuma. Você precisa se posicionar. E há muitos hoje em dia, a maioria, né? Vamos ser sinceros, a maioria hoje em dia, né, de 100% de cristãos que eu vejo, né, 80% é morno, 80%. Né? Na igreja é uma coisa, sai da igreja é outra, dentro da igreja é uma coisa, virou as costas, saiu, tem uns que é só colocar o pezinho na rua, já tá com palavreado totalmente diferente. Dentro da família é uma coisa, porque a família é cristã, aí chega, vai lá para o seu trabalho, é outro tipo de comportamento, é outra pessoa, entendeu? É camaleão. Então é complicado. Vamos lá, versículo 15. Eu sei das tuas obras, que nem é frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Versículo 16, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, esses, que é o que a maioria existe hoje dentro da igreja, não tem parte com Deus, não adianta. Não tem parte, e há muitos que estão achando que tem Jesus ali, que Jesus é com eles, e não é com eles. Jesus está vomitando eles, Jesus está jogando eles para fora, Jesus está cuspindo aqueles, aparta-se de mim, é para esses que Jesus está falando, olha, aparta-se de mim, né? Muitos que estão vivendo exatamente isso, profetizam porque usam o seu dom para profetizar, para fazer coisas bonitas, para falar bonito, e aí sai de dentro da igreja, tá na prostituição, tá na fornicação. Não adianta, não tem parte com Jesus. Você pode continuar usando o seu dom, que você vai continuar. Deus não revoga dom, porque se ele revogasse, Jesus, ou melhor, o primeiro dom que ele deu foi para quem? Para Lúcifer, que hoje é Satanás, né? E se fosse assim, o primeiro dom que ele deu para Lúcifer, ele já tinha revogado quando expulsou ele do céu, quando ele foi expulso do céu. Mas Satanás tem poder, e a gente sabe que ele tem poder, né? Não tem mais do que Deus, não tem mais do que Jesus. Mas que ele tem poder ainda, ele tem poder. Por quê? Porque um dia Deus deu um dom para ele e Deus não revoga o seu dom. Deus não pega presente de novo, igual o ser humano faz. Ah, eu briguei, entendeu? Com fulano de tal, eu pego de novo aquilo que eu dei para ele. Não, Deus não faz isso. Versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso daqui
Imagina, há muitas pessoas que estão assim, batendo no peito e dizendo: olha, eu tenho dinheiro, olha, eu tenho posição, olha, eu tenho cargo, olha, eu tenho conhecimento da palavra de Deus, né? E ele está dizendo assim, olha, que a pessoa está dizendo: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, mas não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que a palavra está dizendo. Pobre, cego, a pessoa é pobre, cega e nu, né? E há muitos que estão dizendo assim: olha, eu não preciso de nada, né? Muitos que você olha por aí, principalmente, né, que estão vivendo a vida do jeito que gostam, né, que são ímpios, e você olha e você vê só a pessoa prosperando. Você vê a pessoa prosperando e você fala: minha vida é tão difícil e eu procuro fazer tudo certinho, me desviar dos caminhos errados. E aquele dali nem se preocupa, mesmo sendo conhecedor da palavra de Deus, nem se preocupa em estar no caminho errado e continua prosperando. E eles acham que eles são assim, ó, enriquecidos, que nada eles têm falta. Mas na verdade eles não sabem, entendeu? Que eles não têm nada, que eles são pobres, que eles estão totalmente cegos, né? Que eles não têm visão espiritual, eles estão vendo essas coisas aqui, ó, do mundo, eles estão vendo essa escola aqui e não tem noção que essa escola vai acabar um dia, né? E em pouco tempo. Mas eles são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Preste atenção. Por que Jesus, né? Eu falei que eu não quero aprofundar aqui na teologia, tal, mas eu vou falar um pouquinho. Por que Jesus ele dá essa referência? Porque ele está falando aqui da igreja da Ásia, né? E ele está falando da igreja de Filadélfia. E aí, se você vai olhar lá como era, né, a região, a cidade de Filadélfia, lá em Filadélfia eles trabalhavam com colírio. Eles eram as cidades que fabricavam colírio. E eles também fabricavam tecidos muito bonitos e tecidos caros. Então eles ali daquela cidade, era uma cidade próspera, era uma cidade rica, né? Porque eles tinham colírio que eles vendiam e era a única cidade na época que tinha ali o colírio. Eles vendiam o tecido mais caro de toda a região que tinha ali. Então eles tinham dinheiro porque eles tinham essas duas exclusividades. E aí eles achavam que eles o quê? Se vestiam muito bem, que eles eram ricos e que eles enxergavam muito bem por causa do colírio e não precisavam de mais nada. Mas na verdade, aqui Jesus vem e fala pobres, cegos e nus, né? Na verdade, eles eram nus porque eles estavam nus. Por quê? Porque as roupas, as vestes deles estavam mais que contaminadas, né? Cegos, porque o colírio ali era só físico que limpava os olhos deles, físico, mas o espiritual, né? A visão espiritual eles não tinham nenhuma, eles estavam totalmente cegos, né? E o dinheiro que eles achavam que tinham, né? É um dinheiro que a traça vai comer, é um dinheiro que não entra no reino de Deus. Então, por isso, né, Jesus ele dá essa simbologia aqui, porque ele estava comparando naquele tempo que foi escrito, né, o livro de Apocalipse, e estava comparando a igreja ali que existia na cidade de Sardes, comparando aos dias de hoje, né, porque é um livro da profecia, um livro ainda de coisas que não aconteceram, mas vão acontecer. Então, existe pessoas assim ainda. Muitos podem nem ter dinheiro, mas tem muitos que têm dinheiro e se acham, né, dessa forma. Ah, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, né, porque ó, olha o dinheiro que eu tenho. Se eu preciso de comer, eu tenho dinheiro. Se eu preciso viajar, eu tenho dinheiro. Se eu preciso de amizades, o dinheiro compra. Então, eles precisam de Deus para quê? Né? Eles acham que não precisam de Deus, mas na verdade eles estão mais que pobres, né? Espiritualmente, porque essa vida é uma escola. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E se pois zeloso e arrepende-te. Então ele está dizendo, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, muitas vezes você passa aí por dor, né, por sofrimento, você fala, ai, Deus está me castigando, ai, porque isso está acontecendo na minha vida é ruim.
algumas vezes assim, Deus te castigando, outras vezes é Deus te repreendendo, outras vezes é Deus te ensinando para que você vire um filho, uma filha melhor lá na frente. E ele só faz isso com quem? Com quem ele ama, né? Se é alguém que é zeloso, alguém que ama a palavra do Senhor, se é alguém que vai lá e faz coisas de errado e se arrepende porque tem um coração voltado para Deus. Por isso você vê aqueles que servem a Deus muitas vezes passam por sofrimentos que falam assim, por que o ímpio tá lá fora, né? Como, por exemplo, no Salmo de Asaf, por que o ímpio tá lá fora e o ímpio não passa por tudo isso, né? Faz um monte de coisa de errado e ele não cai, ele não sofre. Por quê? Porque ele não tem Deus na vida dele, ele não tem um pai para corrigir, ele não tem um pai zeloso, entendeu? Que vai lá e dá uns tapinha para ele andar no caminho certo, para ele melhorar, para ele ser uma pessoa melhor. É, por exemplo, como você tem um filho. Quando você tem um filho e você ama o teu filho, você quer que ele cresça como alguém digno, como alguém responsável, como alguém que tenha um futuro bom. E aí o que você vai fazer? Você vai lá e vai corrigir o teu filho. A todo momento que ele fizer algo de errado, que você vê que ele está se desviando do caminho, você vai tirar coisas dele como celular, você vai tirar a liberdade, você vai colocar de castigo, você vai dar uns tapa, né? E o filho, ele não vai gostar disso. Naquele momento ele não vai gostar. Mas quando ele amadurecer, quando ele for mais velho, que ele virar um homem responsável, uma mulher dedicada, aí ele vai pegar e vai falar assim, que bom que a minha mãe me repreendeu, que bom que a minha mãe me castigou, que bom que o meu pai foi lá e tirou algumas coisas de mim, me deu uns puxão, doeu, mas hoje eu sei o porquê e hoje eu sou uma pessoa melhor por conta disso. E aí tem aquele pai, aquela mãe, né, que não repreende o filho, que deixa o filho fazer o que ele quer, né? Por exemplo, muitos aí a gente vê filhinho de papai e de mamãe riquinho que faz o que quer. E aí pai não repreende, não coloca de castigo, não tira nada. A pessoa vai crescendo com aquilo e a pessoa se transforma no quê? Num lixo quando cresce, né? Numa pessoa que não tem caráter, numa pessoa que passa por cima das outras pessoas, numa pessoa ruim de coração e numa pessoa que não tem Deus. Então olha, é isso que Deus faz com os filhos amados dele, entendeu? O pai, o nosso Deus, quando ele vê que a gente está fazendo coisa de errado, ele vai fazer o quê? Corrigir para nós ficarmos melhor, para nós nos tornarmos pessoa melhor, né? E se ele não corrige, a pessoa se torna quem? Um lixo quando cresce, né? E aqui ele está dizendo, ele só corrige quem? Quem ele tem como filho, né? Aqueles que se arrependem, aqueles que são zelosos com a palavra dele, aqueles que confiam nele. Aqueles que estão prosperando aí, fazendo coisa de errado, é por quê? Porque Deus não é com eles. Mas qual é a recompensa que a Bíblia está nos mostrando aqui? Qual é a recompensa daquele que tem Deus? Qual é a recompensa daquele que é corrigido, mas por ser corrigido é uma pessoa melhor? Por ser corrigido é uma pessoa que vence. Por ser corrigido é uma pessoa que vai lá e prospera e passa nessa escola aqui da vida. Né? O que ele vai ganhar no futuro? E aqueles que não são corrigidos porque não tem Deus, porque não são zelosos, porque não ligam para a palavra do Senhor? Podem ter tudo aqui. Podem ter tudo nessa terra. Mas vão sofrer. Vai adiantar alguma coisa? Então, olha, não olha para a vida de ímpio, não. Olha para a tua vida, olha o que Deus tem para te entregar. Né? E Deus, ele ainda fala de promessas não só na vida eterna, né? Se você vai ler a Bíblia, ele fala de promessas ainda aqui nessa terra também. Então não pensa assim, olha, eu vou aguentar tudo que eu tiver que aguentar, né? Porque quando eu morrer, aí eu vou ter, né, a minha salvação, eu vou ter a minha recompensa. É muito bom você pensar nisso, porque o nosso futuro depende disso. Aqui pode ser, 80 anos de sofrimento, 90 anos de sofrimento se você viver 90 anos. Mas você vai dar uma felicidade para a vida eterna. Agora tem pessoas que passam aqui 80 anos, 90 anos, né, de felicidade, de maresia, né, de festas, de um monte de coisa errada, mas tá tudo bem. Mas aí o que adianta? Depois vai ganhar o quê? A eternidade no sofrimento. Olha isso, no sofrimento. Mas a promessa mesmo de Deus não é só na vida eterna, não. É aqui nessa terra também, há recompensas aqui. Olha para a Bíblia.
Você vai ver os grandes homens, grandes mulheres da Bíblia, né? Passaram por sofrimento, passaram por escassez, por rejeição. José, Davi, Daniel, perseguições. Mas eles tiveram a recompensa deles aonde? Só na vida eterna? Não, eles tiveram a recompensa aqui na terra. Então creia, creia, porque o tempo do Senhor é diferente do seu tempo, mas a sua recompensa vai vir em nome de Jesus. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa com ele, cearei e ele comigo. Então, olha, aqui ele está dizendo, olha, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, né? Aqueles que ele tem como filho amado, aquele que ele ama, ele vai lá e corrige. Se pois zeloso e arrepende-te. Então, se a pessoa se colocar como uma pessoa zelosa, que respeita a Deus e se arrepender dos seus pecados, né? Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, mas a partir do momento que a gente erra, bate ali, entendeu? Bate depois que você errou, se você é um verdadeiro cristão, se você ama a Deus, bate o arrependimento ali. Então a esse, o pai vai lá e corrige, porque ele ama. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não ligam para Deus, ele não vai corrigir. Ele está dizendo aqui, ó, eis que estou à porta e eu bato. Se você abrir a porta, então ele está dizendo, olha, eu estou aqui a todo tempo. Se a pessoa quiser aceitar, tudo bem, eu serei com ela. Mas se ela não quer aceitar, ele nunca vai ser chamado de filho, filha amada de Deus. Entendeu? Então isso depende do quê? De nós, do ser humano. Não adianta ninguém ir lá e querer impor, porque nem Deus impõe nada para ninguém, entendeu? Isso tem que ser uma aceitação da própria pessoa, no tempo dela, né? Forçado não adianta. Jesus, ele diz, eu estou aqui, à porta, estou batendo, deixa eu entrar? Deixa eu fazer parte da tua vida? Você não quer abrir a porta? Então tudo bem, estou aqui o tempo todo. Você vai se arrepender? Então depende a salvação, a busca, a entrega, a aceitação por Jesus, depende de cada um. Vamos lá, versículo 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Olha que lindo que ele está dizendo aqui, olha. Aquele que vencer, aquele que for lá e persistir em todas essas dificuldades que nós ouvimos aqui, das 7 igrejas, ele está dizendo, olha, que você vai sentar no trono junto com ele. Você tem a noção disso? É no trono junto com ele. Ele não está dizendo, olha, que ele vai ficar sentado lá no trono e você vai ficar do lado, não, servindo a ele. Ele está dizendo, você vai reinar junto comigo. Olha a importância disso. Ele está dizendo, assim como eu venci e sentei no trono junto com meu pai, se você vencer, você vai sentar no trono junto comigo. A todo momento que nós vimos aqui nas 7 igrejas, aqueles que vencerem vão ter a destra, né? Vão ter os castiçais na tua mão, vão reinar junto, vai ter a chave do que abre, do que fecha, vão ter poder, o mesmo poder que Jesus tem. Não está dizendo que aquele que entrar no reino de Deus, aquele que será salvo, entendeu? Simplesmente vão estar lá por nada, vão continuar servindo, vão continuar sendo abaixo. Está dizendo que vão ser igualados com Jesus Cristo. Estão dizendo que vão ser co-herdeiros. Jesus vai estar na frente, você vai estar, ó, do lado, não é abaixo. Não é Jesus acima, você abaixo, é ali, ó, junto, igual, reinando com poder, né? Ele está falando aqui, ó, ele vai dar autoridade, né, perante as nações. Olha isso, é muita coisa, gente. É muita coisa para você vencer tudo isso, é muita promessa, é honra muito grande para você simplesmente deixar, né, e perder a sua coroa por causa de briguinhas, por causa de pessoas que não valem a pena, por causa de desejos da carne, por coisas pequenas, porque é uma coisa muito grande que você tá para perder, entendeu? Então, olha, continua, persista. E para finalizar aqui, ó, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça
o que Jesus Cristo está dizendo para você, igreja, porque há recompensa muito grande para você persistir nessa escola da vida e você vencer essa escola da vida. E com esse ensinamento nós fechamos aqui as 7 igrejas do Apocalipse, nós fechamos os ciclos, o primeiro ciclo aqui do nosso estudo do livro de Apocalipse, que ele se divide em 7, e nós fechamos agora ainda tem mais 6, mas que você continue sendo bem-aventurados, que você continue fazendo o estudo junto comigo, que você compartilhe. E eu não posso deixar de pedir aqui para você, que é muito importante. Vai lá, se inscreve, pausa aí ó, o vídeo, se inscreve no canal, né? Eu sei que eu sempre estou compartilhando, o vídeo chega até você, mas é muito importante para mim, para me ajudar, né? Não estou aqui pedindo dinheiro, não estou aqui pedindo algo muito caro, é 1 minutinho, é só para você ir lá, se você de repente está vendo aí pelo WhatsApp, por alguma rede social, entra direto no YouTube e vai lá e se inscreve no meu canal, porque isso vai me ajudar muito. Compartilha, coloca um amém, pode ser só um amém aí, digita um amém no comentário, que isso também vai me ajudar muito, porque quando você coloca um amém, quando você vai lá e clica aí no curtir, isso daí ajuda o Google a divulgar mais esse vídeo, né? E aí vão ser outras pessoas que vão ver esse vídeo também, outras pessoas que vão ser edificadas, vão ter um entendimento melhor do livro do Apocalipse, vão ser bem-aventurados junto com você. Então me ajude a fazer o ID de Jesus Cristo e me ajuda muito, muito, muito se você for lá e você se inscrever no canal. Não vai doer o dedo, não vai fazer um mal para você, né? Vai chegar só a notificação aí quando tiver novos vídeos da palavra do Senhor, que edifica muito mais ainda a sua vida, né? Porque eu vejo que tem pessoas que se inscrevem no canal e depois desinscreve, né? Não entendo o porquê, né? Se fosse um conteúdo pornográfico, alguma coisa ruim, né? Mas não, é uma coisa que edifica a tua vida. Então deixa lá você inscrito no canal, não vai te perturbar e vai me ajudar muito. É só isso que eu te peço para poder me ajudar. Que Deus continue abençoando a tua vida, né? Depois dessas palavras maravilhosas que eu tenho certeza que Deus falou muito com você, além de te ensinar, que você possa agora falar com Deus, porque Ele também quer te ouvir, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueça de se inscrever e clicar aí na notificação, né, para você receber o próximo vídeo. Eu estou tentando colocar aqui 2 por semana, então com certeza até semana que vem já tem o capítulo 4 aí para edificar a tua vida, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.